Eu vou ler para você alguns pontos de um texto da década de 90 para você ver, entender melhor, caso você já não tenha entendido, o quanto o que anda acontecendo hoje é só uma repetição de um método já bastante antigo de deturpação, de conturbação, de denegrir uma pessoa, denegrir a imagem de uma pessoa ou desestabilizar o Estado ou o governo. Veja só, existe uma diferença entre reivindicações que visam a melhorias viáveis e reivindicações que, propositadamente voltadas a metas impossíveis ou incongruentes, ou seja, sem uma harmonia, sem um sentido, sem uma lógica, só tem por objetivo real produzir crises que debilitem o Estado e tornem mais fácil a sua conquista. Então, já existe há bastante tempo, são 6 pontos, eu espero que dê tempo de ler todos para o vídeo não ficar muito longo, de um sistema de desestabilização do Estado, do governo, para que o governo caia e para que fique mais fácil conquistá-lo. Então, é uma tática de desestabilizar e de fazer com que você, ou o eleitor de modo geral, não percebam mais aquela pessoa ou aquele governo como alguém ou algo que esteja conseguindo, de fato, fazer alguma coisa. Isso aconteceu já na década de 90 com o governo Collor, e ninguém está defendendo o Collor aqui, não é a questão de nem de atacar nem de defender. Mas ao colocar um comunista como vice, que foi o Itamar Franco, da social-democracia, foi a mesma coisa que colocar o diabo para dentro de casa. Aí sentiu as consequências. Tinha opção naquela época? Não sei. Teria que estudar o tema para ver como se construiu ali as relações partidárias. E tudo isso com a intenção de deter o progresso econômico. Ou seja, um governo que vai bem fica mais difícil de ser derrubado. É exatamente o que está acontecendo hoje. Os caras não param de fazer coisas para impedir que o governo avance. O governo vai lá e faz um monte de coisa, tenta fazer um monte de coisa e está sempre sendo barrado ou por algum partido, ou pelo próprio Congresso, ou pelo Legislativo, ou pelo Judiciário, enfim. E eles mesmos criam as dificuldades que é para depois eles venderem isso a um preço muito caro. Por isso que o sistema hoje que existe no Brasil, não importa se você goste ou não de quem estiver lá como presidente, se ele não flertar, se ele não se relacionar com o centrão, não consegue governar. Não adianta ser a alma mais honesta que você puder imaginar, que obviamente não é o 9 dedos, qualquer um vai ter dificuldade. Se não dialogar com esse centrão, fica inviável de ser governado. O país não vai para frente. Segundo ponto, ao descobrir o filão do moralismo, a esquerda conquistou o monopólio da produção das crises políticas. Ora, se eles reservam para eles mesmos, né, o filão ali de quem se diz moralmente superior, ele automaticamente coloca todo o restante em descrédito, coloca em débito, coloca uma imagem negativa. Pelo menos 2 vezes por ano, o país é paralisado por ondas de denúncias e CPIs. Olha, parece que está falando de hoje, cuja única finalidade é destruir qualquer liderança emergente. Qualquer pessoa que conseguir fazer algum bom trabalho ou que está despontando para tal, eles defendem, a esquerda defende que tem que ser derrubado, desmoralizado, eles vão procurar fazer denúncias vazias, CPI de coisa alguma. Essa CPI última aí desse ano de 2022, final de 2021, né? Não muda nada, totalmente vazia, sem sentido. Tentaram fazer alguma agora, também não conseguiram. Faz parte da tática deles de desmoralização, colocando eles como os únicos com virtude, sendo que é, na verdade, exatamente o contrário. Teve uma frase agora essa semana de alguém do Supremo que disse, ia ter que rir, desculpa, mas disse que os bons têm que se juntar com os bons. É o próprio demônio falando, né? Qualquer pessoa decente sabe que por mais que você tente ser bom,
você não vai conseguir ser bom o suficiente. Então é alguma coisa que você está sempre tentando, é algo que você está sempre praticando. O dia que você achar que você é uma pessoa boa, porque um dia lá atrás da tua vida você fez alguma coisa de boa, você já está enganado. Foi legal, parabéns, mas o bem é algo que se pratica a todo tempo, a todo instante, todos os dias, a todo momento, com qualquer pessoa. O cara se achou bom, eu sou do bem. Você tenta ser do bem, eu também tento ser do bem. Esse é um exercício. O diabo se acha o cara mais bonzinho do mundo, pode ter certeza. Então, quando você começar a encontrar muita gente que se acha muito boa, tome muito cuidado, é sério, papo sério. A esquerda compensa sua fraqueza eleitoral com seu poder de denúncia. E fica denunciando, denúncias vazias. Denúncia. Amparando em duas armas temíveis. A hegemonia sobre os meios de comunicação. Naquela época já se falava isso. Hegemonia é controle quase que total sobre os meios de comunicação. Te impede de você falar, de você ter um campo de denúncia. É um lado só atirando e o outro se defendendo. E não tem para onde correr, não tem outro canal, outra mídia para você. Hoje tem na internet, por isso que eles estão loucos, enlouquecidos. Porque eles querem ter voz única, eles não querem o debate. Eles perdem, no debate eles perdem. E o domínio das informações estratégicas, monopolizado desde o fechamento do serviço secreto petista. Que ele cita aqui, que é uma espécie de KGB petista, que grampeia telefones, viola correspondências, surrupia documentos para sustentar suas teses por meios ilegais, a indústria do escândalo. Ele chama aqui de a indústria do escândalo. Então, já na década de 90, tinha alguém enxergando exatamente o que hoje se repete aí. E vai se repetir com esse presidente e com qualquer outro que não faça parte, não seja os mancomunados ali, os caras da quadrilha. É um jogo duro seu aí como eleitor, porque você está sendo bombardeado negativamente todos os dias. E esse negativo vai dizer que negativo é o outro, vai dizer que antidemocrático é o outro, que fascista é o outro. É duro, é um jogo difícil, você tem que ser forte. O resultado político é líquido e certo. Quando comprovadas, as denúncias consolidam o prestígio de guardiã da moralidade. Então, quando acontece eles conseguirem comprovar, eles se colocam como o ápice da virtude, que a esquerda se atribui aos olhos do público. Quando desmentidas, ou seja, denúncias vazias, são mais úteis ainda. Ele diz que quando não se consegue comprovar, ainda são mais úteis ainda do que quando se consegue comprovar. Por quê? Servem para ampliar as suspeitas. Então todos nós já estamos suspeitando de todos que estão lá na política. Aí vem alguém e fica denunciando. Você fala, cara, isso deve ter algum sentido. No fundo não tem, são só denúncias vazias. Transferindo-as de uns poucos alvos individuais para todo o sistema. O sistema inteiro não presta, só aquele grupinho, se diz ali, os monopólios da virtude. Sob o slogan de impunidade. Não há jamais acusados inocentes, há apenas beneficiários do sistema corrupto. Como se a espionagem política que o denuncia não fosse a mais alta e perigosa forma de corrupção. Então, os caras que estão denunciando estão ligados à mais alta forma de corrupção. Eles são os corruptores, o que não significa que 100% das vezes o outro será inocente, o que está recebendo a denúncia. Eles ficam batendo, que até uma hora você fala assim, nossa, esse cara deve estar envolvido em alguma coisa, não é possível. Então, depois de 100 milhões de denúncias vazias, mentirosas, lá no seu âmago você vai achar que o cara é culpado. Terceiro ponto, a ocupação de espaços na burocracia estatal, a longa marcha da esquerda para dentro do aparelho do Estado, como a denominava Gramsci, o italiano que criou todas essas teorias demoníacas de dominação do Estado, faz com que hoje uma boa parte dos serviços públicos esteja sob o comando estejam mais ainda sob o comando da CUT que do governo eleito. Ou seja, os sindicatos adentraram, aparelharam as instituições públicas, de maneira que basicamente é muito difícil você encontrar, aliás, um servidor público ou um departamento público que não tenha ao menos uma ou duas pessoas ligadas à CUT.
E aí eles dominam. Então eles dominam a imprensa, a mídia, eles dominam os servidores públicos ali, sempre com esse ar de virtuoso, né, de virtuosidade. Quarto ponto, sentindo-se forte, passou a organizar movimentos armados para ocupação de terras no campo e de edifícios residenciais na cidade. Outra imagem forte, né? Nossa, o pessoal do sem teto, do sem terra, eles estão invadindo, estão reivindicando. E aí pesquise, vai lá nos realizaçõesdogoverno.com.br. Se eu não estiver enganado, esse site. Pesquise e você vai verificar. Nunca se outorgou, se regularizou terras e imóveis para pessoas desprovidas de propriedade ou que estão lá há muito tempo e precisam regularizar a sua propriedade, como agora. Então, significa basicamente que a esquerda, ela não quer matar a galinha de ovos de ouro dela. Então, ela não quer tirar o pobre da pobreza, ela não quer dar teto ao sem teto e ela não quer dar terra ao sem terra. Caso contrário, eles perdem os militantes. Eles precisam dessas pessoas dependentes. Quanto mais pobre para a esquerda, quanto mais miserável, quanto mais sem teto, quanto mais sem terra, mais esses caras têm exército, pessoas ali para eles manipularem. Quinto ponto, orquestrou e promoveu a ocupação pela força de prédios da administração pública e repetiu o feito com tal frequência que ele se tornou algo assim como um direito consuetudinário, ou seja, que é comum, que já está há bastante tempo, que é de costumes. Então, a ocupação pela força de prédios da administração pública. Então, essa imagem, novamente, também é uma imagem forte, faz parecer que eles estão brigando por alguma coisa. Não, eles vivem da algazarra, da baderna, do efeito midiático que dá aquelas manifestações. E a população acordou, de tanto ver vídeos aqui no canal e em outros canais, de ser divulgado por Telegram, WhatsApp e outras mídias sociais, quando permitem que seja feito. Os caras descobriram, estão vendo, você está vendo aí, não está na sua cara. Então, fique atento que tem saída, graças a Deus. Sexto e último ponto, preparou e doutrinou policiais e soldados para que, em vez de proteger a propriedade pública e privada, se omitam com maior ar de inocência, colaborando com invasores e depredadores. Acredite ou não, os caras vão lá, fazem uma lavagem cerebral no policial, no soldado, dá aumento, faz isso, faz aquilo, né? Toda aquela doutrinação. E na hora que os invasores chegam, não acontece nada com eles. Eles passam impunes, porque aqueles que deveriam defender a população ou o patrimônio público, eles acabam fazendo vista grossa, vamos dizer assim. Claro que em países como a Venezuela, isso está muito mais enraizado. Aqui no Brasil, menos. O quanto exatamente é difícil saber. Mas a ideia é que os caras tenham uma certa impunidade de ir lá, fazer algazarra e sair ilesos, sem nenhum processo, sem ser preso, sem ser nada. E a mídia acobertando, e os órgãos públicos acobertando, e você sempre com essa imagem de que está acontecendo alguma coisa, que alguém está protegendo, mas no fundo tudo que esses caras vivem, eles vivem da crise, eles vivem da desgraça, eles vivem da pobreza, sempre dizendo que estão trabalhando contra a crise, contra a pobreza, contra a desgraça. O duro que ainda tem gente acreditando nisso, mas graças a Deus, volto a dizer aqui, está diminuindo, as pessoas estão acordando. Aos poucos eu vejo cada vez mais gente empenhada em demonstrar essas falcatruas que a esquerda vem promovendo há muito tempo. Texto da década de 90, já revelando todo esse método que, desde que o Bolsonaro assumiu, na verdade desde que o Temer assumiu, porque não sendo efetivamente dele, por que eles colocaram o Temer como vice? Porque eles precisavam de apoio político para evitar o impeachment. Só que nem assim eles conseguiram, porque são muito incompetentes na administração e muito competentes na corrupção. Para roubar igual esses caras e destruir um país igual esses caras, não existe. Muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito. Dê seu joinha se gostou do vídeo. Mande seus elogios e críticas. Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E com a mudança do WhatsApp agora, para você divulgar melhor esse vídeo, entre no YouTube pelo link do vídeo
e pelo YouTube você faz o compartilhamento com as pessoas. Você envia lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, por onde você achar que deve enviar. Fica muito mais fácil. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.